Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar aí, igreja. Vamos aqui correr, a gente fica preocupado com o horário. Abram as Bíblias, irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32. Versículo 39. Se a gente consegue explanar aqui pelo menos uma parte do que o Espírito Santo inspirou a gente. Amém? Eu gostaria também aqui de agradecer a oportunidade. Nosso pastor Haroldo não está aqui, mas no domingo eu falei com ele, já agradeci pela oportunidade. E é uma bênção, irmãos, essas oportunidades que nós temos aqui. Agradecer a Deus pela visão que Ele tem dado ao nosso pastor de fazer esses projetos aqui, pois traz os adolescentes, os jovens, para se desenvolverem ministerialmente. Amém? Vamos ler aqui, versículo 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Somente esse versículo, irmãos. Quero dizer que Deus confirmou essa palavra de diversas formas, e em todas as mensagens que nós ouvimos aqui, seja na terça-feira, seja nas quintas-feiras, Deus tem confirmado essa palavra. Quem glorifica a Deus por isso? Amém. Então é sinal que Deus quer falar com a igreja. Os irmãos conhecem Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser pois zeloso e arrepende-te. Então essa palavra, se vier uma correção, que é o que vai vir, foi Deus que falou, Deus inspirou aqui a palavra. Então se Deus corrigir a igreja é porque Ele ama a igreja, viu? E eu já quero deixar um recado, não estou querendo doutrinar a igreja, mas o Espírito Santo deu a palavra e confirmou muitas vezes, eu vou falar, amém? O meu trabalho aqui é falar. Então, quando se fala nesse versículo 39, já é aquela, nossa, né, Deus vai entrar na guerra por você, Deus vai te ajudar, Deus vai entregar a bênção. Mas aí, irmãos, nós que estudamos a palavra de Deus, e aqui tem muitos irmãos letrados, glória a Deus por isso, nós sabemos que deve-se analisar o contexto do texto, porque se você tirar o contexto do texto, já é um pretexto para criar uma heresia. Então, os irmãos, muitos aí, como isso acontece em muitas seitas, isolam textos bíblicos e criam uma heresia. E esse versículo aqui, irmãos, 39, ele não tem nada a ver com esse negócio de receba poder, receba unção, receba a bênção, receba a vitória. Não tem nada disso. Nós vamos ver que o contexto do texto é o versículo acima ou um versículo depois. Não achou o contexto? Lê o capítulo todo. Não achou? Lê o livro inteiro. Aí você vai ver o contexto. Então, irmãos, essa mensagem é um sermão expositivo. Tem 3 tipos de sermão: sermão textual, sermão expositivo e temático. Esse aqui é o sermão expositivo. Nós vamos ver aqui os versículos e ver o que Deus quer falar com a igreja em cada versículo. Amém? Foi assim que começou as primeiras pregações. Não era essa coisa cheia de eloquência, cheia de exegese. Era uma coisa mais simples, onde lia-se o versículo e explicava versículo por versículo. Então vamos correr aqui. Antes de entrar na explanação deste texto, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto histórico de Israel. Os irmãos sabem que uma apostasia muito grande rondava Israel, não é? E eu separei aqui pelo menos um exemplo, pode-se dizer que foi o primórdio da depravação de Israel, que se encontra no livro de Êxodo. Os irmãos quiserem acompanhar aí, Êxodo capítulo 32, e o versículo 7 ao 10. Eu
vou ler para ganhar tempo. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Veja, então aqui pode-se dizer que é o primórdio, o primeiro pecado, a apostasia de Israel. Os irmãos se lembram da outra vez que eu preguei aqui, que eu falei justamente sobre a apostasia. O que é a apostasia? É um desvio, quando a pessoa deixa a palavra de Deus, quando a pessoa deixa a adoração ao único Deus. E era isso que Israel estava vivendo. Então, e quantas vezes nós, povo de Israel, o povo de Deus no passado, nós somos o povo de Deus hoje. Então tudo que Deus fala para Israel se aplica para a igreja hoje. Então, se Israel estava em uma apostasia, e a igreja também está em uma apostasia. Porque quem está ligado aqui no que o Espírito Santo já tem revelado à igreja, porque o Espírito Santo tem falado muito tempo aqui com a liderança, com os pastores, com os irmãos que oram. O Espírito Santo revela na oração algumas coisas para a gente, e ele dá as palavras. Então, eu gostaria de falar sobre esta apostasia, porque muitas vezes nós estamos como Israel. A gente não chega a comprar uma imagem de gesso, de madeira, e colocar na nossa parede e fazer um altar. Mas muitas vezes a gente pega um certo objeto, uma certa coisa, e idolatra, ou uma pessoa. E quantas vezes nós temos idolatrado o nosso celular, a nossa televisão, a nossa série da Netflix, e seja qualquer coisa. Quantas vezes nós estamos como Israel? Porque a gente fala muito da incredulidade de Israel, mas a gente não para pensar que a gente também está nessa incredulidade. A igreja hoje está num materialismo terrível, onde se vem aqui um irmão e conta uma coisa espiritual, ninguém acredita mais. Se vier aqui, ó irmão, Deus me revelou assim. Será que Deus revelou mesmo? Não, eu acho que esse irmão está agindo da carne. É lógico que a gente tem que fazer essas coisas, porque a Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas, mas a gente tem que voltar a crer. A igreja está muito material, a igreja está muito, toda coisa é material, é humanista, a nossa filosofia está muito aplicada nessas coisas, e é por isso que o Espírito Santo não está mais agindo da forma que agia. E eu quero aqui avisar mais uma vez a igreja. Não estou falando isso aqui porque eu estou com raiva da igreja, não. Não estou falando isso aqui porque eu quero doutrinar a igreja, não. Nós temos um pastor, ele tem doutrinado a igreja conforme a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo também revela aos seus pequeninos. Quem crê? Amém. Depois no final os irmãos vão entender por que eu estou falando essa palavra aqui. Não é de agora, eu não peguei essa palavra nessa semana. Tem meses já que eu estou meditando nesse texto. Inclusive quando o pastor falou, que iria implantar esse projeto, o Espírito Santo já deu a palavra, é essa palavra que você vai falar. Eu queria entrar aqui finalmente para este tema. Vamos aqui, irmãos, analisar o versículo 4 em diante. Gostaria que os irmãos fizessem a leitura juntamente comigo. Versículo 4. A epígrafe diz: o último cântico de Moisés. Então isso aqui é uma palavra de Deus através de Moisés. Deus fala a Israel através de Moisés. Versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Lembra que eu falei no começo? Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Deus, ele repreende e castiga porque ele ama e porque ele é justo. Vamos aqui para o versículo 5. Aqui é onde Deus já começa a confrontar a igreja.
O poder da palavra de Deus, irmãos, é quando só na leitura os irmãos forem ver, depois que Neemias reconstrói ali o muro de Israel, e ali pronto, está tudo pronto, mas é preciso de alguém para trazer a doutrina de novo para Israel. Chama quem? Quem sabe quem foi que chamou para pregar? Esdras. Vem Esdras. Aí Esdras leu, trouxe o rolo, ele leu o livro. Depois que ele terminou de ler, só da leitura, o povo já se prostrou em terra pedindo misericórdia a Deus. De tamanha apostasia de Israel, de tamanha apostasia do povo de Deus. Então só a leitura da palavra já é necessária para que a gente se converta de verdade. Eu estou falando isso aqui para a igreja porque primeiro eu recebi, vamos dizer assim, a lapada foi do Espírito Santo. Foi primeiro na gente que prega e depois para a igreja. Então, às vezes a pessoa vê aqui, aí não, ele está querendo brigar com a igreja, tá... Não, irmãos, é o Espírito Santo que está falando, porque ele falou algo no coração do pastor, falou algo no meu coração, falou algo no coração dos irmãos aqui, e ele tem mostrado, e é o que nós estamos vendo. A apostasia está dominando a igreja. Eu não estou dizendo aqui, estou dizendo a igreja mundialmente está dominando. As pessoas não querem mais voltar a buscar ao Senhor. O espírito da oração precisa voltar para a igreja. O espírito da busca pela palavra, né? Porque é muita meninice. Paulo disse: não sejam meninos inconstantes, levados a todo vento de doutrina. Ou seja, aonde tem um movimentozinho, aonde tem um pregador de fora, aonde tem uma cantora de fora, eita, vai ser bem, eu vou lá. Agora, se passar 10 minutos do horário, aí, ei, vou sair dessa igreja. É crente menino. É crente menino. Ouça a voz do Espírito Santo ecoando aqui nesta hora. Ele não vai falar para as paredes, ele vai falar para a igreja. Igreja que se diz filha de Deus, e quando ouve uma palavra de repreensão fica com raiva, você não é filho de Deus. Porque o filho de Deus aceita a correção do Pai. Aleluia, glória a Deus. E é o versículo 6: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? A palavra de Deus confronta a gente. A palavra de Deus é como você está lendo e está entrando uma espada dentro de você. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. É assim que nós estamos recompensando ao Senhor, um Deus tão bom, um Deus que nos salvou, que tirou das drogas, que tirou do álcool. É com apostasia, é com desvio que nós estamos recompensando ao Senhor. Essa palavra é dura, mas nós vamos sair daqui curados nesta noite. Quem glorifica a Deus por isso? Aleluia! Eu creio que eu estou falando para a igreja, para crentes sadios na fé. Eu estou falando para menino aqui. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui, irmãos, versículo 7 até o 14. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuir as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e no ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Irmãos, eu vou parar aqui porque é muita coisa. Depois os irmãos leiam esse capítulo inteiro, eu não tenho mais tempo para explanar. Mas até o versículo 14, Deus está falando tudo de bom que fez para Israel. Deus está falando que
guiou o povo no deserto, que deu comida para o povo, que sustentou ali durante 40 anos. Se estava com frio, tinha a coluna de fogo. Se estava com calor, tinha a nuvem de dia para fazer sombra sobre o povo. As roupas cresciam com eles, não faltou nada para eles. Mas aí o povo se desviou de Deus. O povo deixou Deus. E Deus traz esse confronto para a igreja através do seu líder. Não estou aqui dizendo que eu sou líder, os irmãos entendam. Mas Deus está falando com a igreja, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo, a voz dele ecoa aqui nesta hora, dizendo: arrepende-te, volta ao Senhor nesta hora. Meu Deus, versículo 15: engordando-se Jesurum, ou seja, Israel, deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobristes, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Meu Deus, só a leitura já é da gente pedir misericórdia a Deus. Que apostasia é essa que nós estamos vivendo, igreja? Que apostasia é essa? Que desvio é esse? Onde só vir no domingo é necessário para dizer que eu estou crente. Ah, só ir no domingo está bom demais. Ei, só um dia de domingo não sustenta crente não. Nem se você vir só na quinta, não sustenta não. Crente tem que ter doutrina. Crente tem que pular assim, tem que falar em língua assim, mas tem que ter doutrina. A base do crente é a palavra. Quando Paulo diz: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é isso aí? Em verdade é na palavra. Ele tem que estar baseado na palavra. E em verdade é quando você adora a Deus de verdade. É quando você busca a Deus de verdade. E o crente só busca a Deus de verdade se for com a palavra. Porque a palavra que endireita crente. É a palavra de Deus, ela é como a espada. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. E eu creio que ela já está indo na divisão da alma e do espírito da igreja nesta noite. Porque Deus não vai falar aqui para as paredes. Deus está dizendo: volta-te ao Senhor, igreja. Isso é para mim também. E como eu já falei, a palavra, a lapada é primeiro para quem prega e depois para quem ouve. Mas a seriedade dela é a mesma. Aí no versículo 15, eu coloquei aqui: você se curou enquanto estava no hospital, queria um remédio. Quando se curou, não quis mais saber de Deus. Quando estava na prova, era terça, quinta, domingo, ciclo de oração, escola bíblica. Quando saiu da prova, aí deixou Deus. Aí depois a gente reclama: meu Deus, quanta prova, quanta luta. Deus tem que colocar prova, porque senão não busca. Deus tem que colocar doença para ver se lembra dele. A igreja está buscando a Deus como se fosse só um remédio. Você não toma remédio enquanto está bom, você só toma remédio quando está ruim. Deus é um remédio para você, igreja? Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Versículo 18, 17 vai falar sobre sacrifício, a idolatria. Versículo 18: esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Em esquecimento puseste o Deus que te formou. Meu Deus. Versículo 19: o que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. A apostasia de Israel, a igreja chegou no limite. Se vocês forem ver aqui do versículo 19 ao 33, vai falar que a ira do Senhor foi derramada sobre o seu povo, e realmente foi.
70 anos no cativeiro da Babilônia. Deus só permitiu que Judá voltasse. O outro reino não subsistiu mais. Não existiu mais por causa de tamanha apostasia. Eu acredito que Deus só deixou sobreviver o reino de Judá porque ele tinha propósito. Porque Jesus ia vir da tribo de Judá. Então tinha que ter. Agora o outro reino, Deus não teve misericórdia, não, destruiu tudo. É por isso que hoje não é mais hebreus que falam, é judeus, porque a maioria são da tribo de Judá. Aí, hoje se fala muito no amor, o amor de Deus, e é por esse amor que a igreja está nessa apostasia. Eu não estou dizendo que não é para dizer que Deus é amor, mas por causa desse amor tem muita gente invalidando o amor de Deus, como se Deus fosse incapaz de derramar juízo sobre a igreja. Ah, Deus é amor, Deus não vai pesar a mão sobre mim, não vai? Não te converte não entra na brecha não, para você ver. Deus fez isso com o povo dele, o povo escolhido. Deus fez isso. Imagina com nós, que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Deus cortou os ramos naturais, que era Israel, e enxertou a gente. Só que tem um atributo de Deus, que é incomunicável, insubstituível. Todos os atributos de Deus são bons, mas tem um que nenhum ultrapassa ele. Acima de tudo, Deus é santo. Isaías 6, ele ama, mas ele é santo. Então, quem acredita que Deus não derrama juízo sobre seu filho, é quem não lê a Bíblia. Versículo 34 ao 47. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou com raiva da igreja, pelo amor de Jesus Cristo. Eu não quero doutrinar a igreja. Os irmãos estão entendendo essa minha preocupação? Porque alguém pode estar pensando, e ele quer virar pastor? Está querendo doutrinar a igreja? Não, a gente tem culto de doutrina aqui já, irmão. Não, mas ouça a voz do Espírito Santo. Ele fala na terça, fala na quinta, fala no domingo, fala no ciclo de oração, fala na escola bíblica. E a igreja tem que estar com o ouvido aberto. Versículo 34 ao 47. Não dá mais tempo da gente ler, mas eu ainda tenho algumas coisas aqui a acrescentar. Glória a Deus. Versículo 35. Minha a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo. Deus está falando para Israel isso. O dia da sua ruína está próximo. E as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Deus é tão bom que mesmo depois de derramar juízo, Deus ainda vai ter misericórdia do seu povo. Glória a Deus. Mas isso aqui é para quem entrar pelo caminho do arrependimento. Versículo 37. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Aí o versículo 39 foi onde nós lemos, e aí eu vou explicar agora o contexto disso aqui. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu filho e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Em outros lugares estão dizendo: Deus é bom, Deus é na tua vida, Ele vai te dar a vitória, mas é para quem entra na brecha. Foi preciso a gente ler, irmãos, quantos versículos aqui desse capítulo, para a gente entender o contexto. De um versículo só. Por isso que a gente tem que ver isso aqui, que a igreja está sendo enganada. Quer ver um pregadorzinho aqui preocupado com renome? Aí ele vem, fala 5 minutos, dá 3 piruetas e começa a revelar.
revelação mentirosa. Eu não estou dizendo que Deus não revela, Deus revela, Deus profetiza, mas acima de tudo está a palavra. A palavra. E se bem que se viesse um aqui, ou em qualquer lugar, que falasse 5 minutos e corresse o resto do tempo, a igreja, eita, ali foi uma bênção, isso aí é cheio da unção mesmo, né? E a palavra de lá. A Bíblia diz que sem falta de profecia o povo se corrompe. Isso é falta de profecia falada e profecia bíblica, porque não existe outra profecia acima dessa, que é a palavra de Deus. Então, se a igreja não tem palavra, o povo fica aí. Aí, uma vez eu estava vendo na televisão um pacto com o arcanjo Gabriel. Venha fazer o pacto com o arcanjo Gabriel. Misericórdia. E um monte de gente lá. Um monte de gente. Por quê? Porque por falta de seriedade bíblica, por falta de ensino verdadeiro, as pessoas se corrompem. E aí qualquer falso profeta que vem, o povo, eita, eu gostei da conversa dele, olha, não sei o que, 7 sexta-feira da benção, né? Traga R$100 que você vai receber sua vitória. E não tem uma palavra, não tem um ensino. Mas a igreja tem que glorificar a Deus, porque aqui nós temos um pastor que doutrina a igreja, que ensina, e aqui tem pregadores sérios, que levam a palavra de Deus acima. Igreja, se eu tivesse preocupado com minha honra, com minha glória, eu estaria trazendo essa palavra aqui? Não estaria trazendo essa palavra. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Se o Espírito Santo disse, vai, eu estou aqui falando. Se a igreja entrar pelo caminho do arrependimento, aí sim, eu sou, aí entra. Veja agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Mas se entrar pelo arrependimento, se continuar do jeito que está, as coisas vão vir e vai destruir a igreja. Como que pode isso? E aquele versículo lá, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Não é que a porta do inferno vai vir contra a igreja, é a igreja que vai para cima da porta do inferno, e elas não prevalecerão contra a igreja. Agora tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Tem que ser uma igreja cheia. Se eu colocar um copo aqui e eu botar só um pouquinho d'água, ele não vai estar cheio. Ele vai ter água, mas ele não vai estar cheio d'água. Se a igreja buscar só o necessário, vai ter só o necessário. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Mas só vai ser cheia se entrar pelo arrependimento, pela busca. Ah, eu queria tanto ir para a escola bíblica, mas estou com sono. Vira para o outro lado. Você acorda 11 horas. Queria tanto ir para o ciclo de oração. Ah, minhas costas estão doendo. Vira para o lado. Aí é que dói mais ainda as costas. Então são essas poucas coisas que está trazendo a incredulidade para a igreja. Ah, miséria. Os irmãos me dão pelo menos mais 10 minutos. Amém? Amém. Quando a igreja estava aí no mundo, era a noite toda na festa. Ninguém nem olhava para relógio, né? Vamos ouvir a palavra de Deus, igreja? Amém. Eu estou pedindo isso aqui porque os irmãos não sabem. Às vezes olha assim aí e pensa, mas não sabe quanta gente ora para Deus dar uma palavra. Irmão, eu estou com 2 sermões prontos, era esse e outro. Disse, Deus, qual é? Mesmo já tendo confirmado várias vezes. Mas a gente que prega, que tem essa preocupação em o que vai falar para a igreja, a gente tem que ter. Por isso que Deus confirmou aqui, confirmou no mês inteiro. Tem 2 caminhos que Deus dá para a igreja: arrependimento e vitória, ou a ira divina. Qual é melhor? Arrependimento e a vitória. O arrependimento é ruim no começo, porque quem é que quer
baixar a cabeça para alguém, mas que a igreja baixe a cabeça para a palavra de Deus nesta hora. Você não está baixando a cabeça para o pregador, para o dirigente da congregação, para o pastor setorial, você está baixando a cabeça para o Espírito de Deus que está falando para a igreja: se volta para mim, se arrepende. Deus chama a sua igreja para um despertamento. Despertamento. Igreja, a gente está dormindo. E eu ia falar isso aqui a outra hora, mas eu já vou falar, já comecei. Deus me deu 2 visões, irmãos. Além do que o Espírito Santo fala na oração, inspira, porque quem tem comunhão com Deus, você está orando, o Espírito Santo fala com você na oração. E ele me deu 2 visões. Essa primeira que eu vou contar já tem mais de um mês. Era a visão de uma cama que Deus me dava. Uma cama. Como se eu estivesse assim, em pé, e eu vi uma cama. E aí o Espírito Santo dizia: foi aqui. A igreja estava de pé orando. E aí eu comecei a orar, e o Espírito Santo me deu essa visão e falou no meu ouvido: a minha igreja está deitada nessa cama espiritual. É triste você ouvir isso. O Espírito de Deus falando: a minha igreja está deitada em uma cama espiritual. E outra visão que Deus me deu no dia da ceia aqui da confraternização. Eu estava orando, eu estava justamente orando para que Deus traga a igreja de novo, desperte a igreja. E aí eu tive essa segunda visão. Era uma pessoa que estava ajoelhada, e ela como que vinha uma corrente assim de uma parede, e aí pegava aqui nela, e outra corrente que vinha assim, e ela estava ajoelhada assim. É triste isso. Isso é muito triste. E o Espírito Santo já falou também: a minha igreja está acorrentada, mas é uma corrente espiritual. Só que fomos nós mesmos que nos prendemos. Não foi cão que prendeu a gente. É lógico que ele atua nessas coisas. E é lógico que o diabo quer ver a igreja triste, quer ver a igreja fraca. Mas quem nos acorrentou foi nós mesmos. Vai para a igreja? Não. Por quê? Tem um capítulo aí da novela. É o último capítulo, não posso perder. Aí para a igreja hoje? Não, está tendo um jogo da Copa aí. Se bem que já terminou. Está tendo um jogo da Copa. Na outra semana eu vou. E aí? O que será da igreja quando chegar a hora do arrebatamento? Deus é tão bom que não arrebatou a igreja ainda, viu? Porque Ele ama. E Ele está chamando a igreja para o arrebatamento. Para o arrependimento e depois para o arrebatamento. Eu queria pedir aqui a licença ao presbítero Félix para fazer uma oração. Então, igreja, vamos ficar de pé, mediante tudo isso que nós ouvimos aqui. Que o Espírito de Deus reanime a igreja agora, reavive a igreja. Uma vez, eu estava orando ali de pé, a igreja estava orando de pé, e aí, eu estava orando e eu perguntei: Senhor, por que o Senhor não faz mais isso? Por que o Senhor não cura mais? Por que o Senhor não batiza mais criança, jovem, adolescente com o Espírito Santo? Aí o Espírito Santo disse: nessa hora, meu irmão, eu faltei terminar o culto aí me rasgando de chorar. Porque o Espírito Santo disse: sabe por quê? Porque eu não estou mais no cotidiano dos crentes. Será que você consegue sentir a rejeição do Espírito de Deus aqui agora? Eu não estou mais no cotidiano dos crentes, eles não me chamam mais. Deus não vai trabalhar em uma igreja que não busca Ele, que não tem comunhão com Ele. Nós venhamos se arrepender nesta hora. Que esta palavra gere arrependimento na igreja. Só uma pessoa, irmãos, que é bem carnal, que está bem na carne aí, para não sentir essa rejeição do Espírito Santo. Nessa hora foi como se tivesse me quebrado em 1 milhão de pedaços.
E eu pedi misericórdia a Deus por mim e pela igreja. Vamos pedir misericórdia a Deus, igreja? Amém. Vamos orar. Eu quero ouvir a igreja orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Ah, meu Deus, eu quero pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Perdão, Espírito de Deus. Perdão, Espírito Santo. Porque nós estamos como naquela visão que o Senhor me deu. Nós estamos deitados em uma cama espiritual. E nós estamos acorrentados por uma corrente espiritual. Ah, Senhor, mas nesta hora, levanta a igreja desta cama espiritual, Senhor. Levanta a igreja, meu Pai. Acorda a igreja deste sono espiritual, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, traga a tua igreja. Traga, Senhor, a tua igreja para te buscar de verdade. Porque o Senhor é tão bom em nossas vidas, ó Deus. E nós, ó Pai, nós temos deixado coisas do mundo tomar a nossa vida espiritual. Nós temos deixado o celular tomar nossa comunhão. Nós temos deixado a televisão tomar nossa comunhão. Nós temos deixado as séries, a rede social. Liberta a tua igreja agora, Espírito Santo. Traga a tua igreja, Espírito de Deus, para te buscar de verdade. Que a tua igreja entre nesse ano de 2023, Senhor. Ah, meu Deus, mais firme do que nunca. Ah, meu Deus. E esta reflexão da escola bíblica, eu também creio, Senhor, que foi inspirada pelo teu Santo Espírito, para que o Senhor venha avivar a tua obra. Aviva a tua obra, Espírito de Deus, começando por mim, Senhor. Aviva agora. Traz a tua igreja maturidade espiritual, Senhor. Traz a tua igreja temor, meu Deus. Que a tua igreja venha se voltar para a tua palavra, pois ela é a verdadeira doutrina, é a verdadeira profecia para a igreja. Converte o teu povo, Senhor. Converte a tua igreja, começando por mim, meu Deus. Ah, Senhor Jesus. E como, Senhor, resultado desse despertamento, que o Senhor venha batizar, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha encher a igreja do Espírito Santo. Enche a igreja do Espírito Santo nesta hora, meu Deus. Enche a tua igreja do teu Espírito Santo, para que nessa hora ela possa sentir esta rejeição. Porque nós temos o teu Espírito em nossas vidas, e nós devemos sentir esta rejeição. Porque nós, Senhor, temos deixado as coisas mundanas entrar e tirar a primazia, a primordialidade que é as tuas coisas. Meu Deus, nós temos deixado, Senhor, as coisas do mundo tomar a nossa paciência, tomar a nossa vida. Mas converte a tua igreja agora em nome de Jesus. Traz a tua igreja, Senhor. Meu Deus, eu preguei a tua palavra. Ah, Senhor, coloca essa palavra no coração de cada um. Coloca a importância de nos voltarmos para o Senhor. Coloca, Senhor, a importância da gente voltar para ti, meu Deus. Para que a gente volte a orar de verdade. Para que a gente volte a buscar, meu Deus. Que uma hora de oração seja pouca, meu Deus.
Desde já eu te agradeço por tudo, Senhor. Abençoa esta igreja, meu Deus. O Senhor sabe que eu não estou com raiva de ninguém. O Senhor sabe que eu não quero doutrinar a igreja. Mas eu estou aqui como servo obediente. O Senhor deu a palavra e aqui estou falando para a tua igreja. Meu Deus, abençoa o teu povo. Ah, Senhor, ajuda a tua igreja, os teus filhos a aceitarem esta correção. Pois o Senhor corrige aquele que ama. O Senhor corrige os teus filhos verdadeiros. Nos ajuda, Senhor, a aceitar essa correção. Nos ajuda, Espírito de Deus, a voltar a viver. Que nós temos prazer em estar aqui na escola bíblica, nos círculos de oração, nos de doutrina, para aprender a tua palavra. Meu Deus, eu peço a tua bênção para a tua igreja, Espírito Santo. Fica conosco em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Espírito de Deus.